estar apresentando para vocês aqui, falar um pouco sobre a gestão financeira. Acredito que o Matheus deu uma aula para nós aqui e isso é gratificante, a gente poder estar passando as nossas experiências para vocês e poder colaborar, né, com o crescimento de vocês. Primeiramente, meu nome é Igor, sou CEO, né, sócio do Matheus, na empresa chamada RZBPO, e a nossa empresa é especializada em terceirização, né, de setores ou processos. Acredito que alguns de vocês já devam ter ouvido falar sobre a terceirização, sobre o BPO. É uma nova tendência de mercado que vem crescendo, se desenvolvendo cada vez mais. E hoje eu vou falar um pouco para vocês aqui sobre como cuidar do meu financeiro, né? Sobre essa gestão financeira, que é um setor que vem sendo cada vez mais utilizado na empresa, né? Esse controle financeiro tem ajudado empresários a crescer e a se desenvolver cada vez mais competitivamente, tá? Então, pessoal, só me fala se vocês estão conseguindo ver aí certinho, está muito claro. Se vocês puderem passar para a gente aqui no chat, por gentileza. Eu acredito que dê para... Se vocês puderem compartilhar aqui no chat, se vocês estão conseguindo enxergar certinho. Acredito que esteja. Perfeito, muito obrigado, professor. Então eu vou continuar aqui a respeito do financeiro e falar um pouco de como que a gente consegue deixar o nosso financeiro saudável. E eu vou citar alguns pontos, né, alguns tópicos que podem nos ajudar a deixar esse financeiro, né, o financeiro da nossa empresa saudável, para que nós possamos desenvolver o nosso negócio e ter essa competitividade mercadológica. O primeiro ponto é o controle financeiro, então vou passar um pouco dos princípios básicos do financeiro, né? Mesmo que sejam os princípios básicos, ainda tem muitas empresas que elas ainda não executam o básico do financeiro corretamente. Depois eu vou falar um pouco das projeções financeiras, né? Como que isso pode nos ajudar na saúde financeira do nosso negócio. Sobre o planejamento orçamentário, isso é uma coisa que vem sendo muito utilizada no mercado, né? E como estratégia de competitividade de alguns sistemas financeiros que podem auxiliar vocês. E também falar um pouco depois sobre o BPO e um pouco da RZ. O primeiro tópico, pessoal, do controle financeiro, eu vou passar para vocês aqui, eu vou ler todos porque ficou claro, eu até dei uma escurecida aqui, mas ficou um pouco claro. São 6 tópicos, né, 6 subtópicos. O primeiro é o controle de contas a pagar, o segundo, controle de contas a receber, o terceiro, conciliações bancárias, o quarto, conciliações de cartões, o quinto subtópico, categorizar corretamente, né, as contas que vocês tanto a pagar quanto a receber. E o sexto subtópico, controle de fluxo de caixa. Então, primeiro vamos falar um pouco sobre contas a pagar. É muito importante que a gente tenha o controle do contas a pagar, porque elas nos auxiliam, né, a ter noção do quanto que a gente quer faturar, né, e de como a gente pode controlar esses custos e despesas na nossa empresa, né? E o controle de contas a receber vem junto com essa demanda do contas a pagar, justamente para que nós possamos saber quanto que a empresa está recebendo, né? Está tendo de receita dentro daquele mês, e também as conciliações bancárias. Isso é muito importante a gente fazer essa conciliação. Hoje muitas empresas, né, de pequeno e médio porte, elas falham nas conciliações bancárias por não ter tempo, né, de conseguir executar essas atividades, e isso afeta os resultados do negócio,
e principalmente ao passar as informações aos contadores. Porque essas informações, quando elas não são conciliadas, né, o contador ele pode ter a necessidade de solicitar extratos bancários, entre outros extratos, para poder confirmar se realmente houveram as despesas e as receitas que foram mencionadas pelos clientes. O quarto subtópico, que são as conciliações de cartões, isso é importantíssimo, principalmente para quem utiliza muita maquininha de cartão, né? As receitas em cartões, poucos empresários hoje no Brasil, de pequenas e médias empresas, eles fazem as conciliações dos cartões. E isso é prejudicial para o negócio. Por quê? Ele não tem o controle exato para ver se aquela operadora de cartão, se ela está cobrando a taxa corretamente. Hoje a gente tem alguns clientes que a gente fez estudos, levantamos as taxas e grande parte deles estavam sendo cobrados indevidamente, né, as maquininhas de cartão. Oi, Maria Zuleide. Alguma dúvida? Agora que eu vi aqui o chat, perdão. Acredito que não é só boa noite. Então, boa noite, Maria. Então, eu vou continuar. Esses clientes, eles não analisavam suas taxas de cartão e isso acabava impactando nas receitas, né, e principalmente na hora que nós lançávamos essas taxas no sistema. Então, acabava que esse cliente ele saía prejudicado, porque a cada centavo, né, que essa operadora conseguia dele, isso tinha um montante impactante no final do ano. Então, acabava que esse cliente ele tinha esse prejuízo financeiro e isso impactava, né, na hora de fazer, principalmente o seu CMV, porque ele precisa desse custo para poder precificar o seu produto, né? E aí, outro ponto que também é crucial na gestão financeira são as categorias, né? Os famosos planos de contas ou categorias, né? Isso, cada sistema tem a sua nomenclatura. Essas categorias, elas são importantes também para a contabilidade, porque na hora que a gente entrega o financeiro para o contador, ele vai conseguir dimensionar aquela despesa, aquele custo, aquela receita, e isso vai melhorar a entrega dele, né, das informações para vocês, que são os clientes, e isso vai fazer com que vocês tenham uma apresentação de resultados com mais clareza e assertividade, né? E todos esses 5 subtópicos mencionados anteriormente, eles fazem o sentido do controle do fluxo de caixa, né? Então, toda essa gestão que a gente faz de contas a pagar, de contas a receber, das conciliações bancárias, de cartões, né? E as categorias, os lançamentos corretos das contas, elas melhoram, né, esse controle de fluxo de caixa. Só que esse fluxo de caixa, Igor, ele fica só nisso? Não, existe outro tópico, né, que são as projeções financeiras. Poucas empresas utilizam essa projeção, né, e quando faz, lança para 3, 4 meses, né. Hoje, na RZ, com os nossos clientes, a gente trabalha com a projeção de 12 meses. Por que isso, né? Igor, por que eu preciso trabalhar com 12 meses, tá? Em regra, acreditamos que se um fornecedor, ele te dá uma condição de compra melhor. Por exemplo, né, na cantina, a Alma Chips vai lá, ela vende geralmente o salgadinho para vocês aí a R$3, e aí a Alma Chips chega para vocês e fala assim, eu tenho salgadinho a R$2 nessa condição de pagamento. Né? Com essa projeção financeira, com esse fluxo de caixa projetado, a gente consegue ver e ter exatidão se a gente consegue honrar com esse compromisso. Se eu posso fazer essa compra, né, se eu vou conseguir arcar com esse compromisso de pagar esse fornecedor, o quanto eu consigo comprar, né, quantas quantidades eu consigo obter com esse valor. Então, essa projeção de contas a pagar, contas a receber, ela é importante para o negócio,
porque vai melhorar a saúde financeira e também do fluxo de caixa do negócio. Por exemplo, as despesas que são fixas, né? Então, as despesas, custos, etc., contas que são fixas, a gente provisiona no sistema pelo período de 12 meses, e as receitas, por exemplo, a maquininha de cartão, a venda de crédito, a operadora vai te passar o valor só daqui 30 dias, né? Hoje a gente tem operadoras que pagam por 2, 3 dias, mas isso já é importante estar provisionado no sistema, essa receita, essas despesas, para que vocês possam tomar uma decisão assertiva, né? Então, essa projeção ela é muito importante para que você possa tomar decisões com valores futuros, né? Já projetados, e isso vai fazer com que vocês tenham uma competitividade maior de mercado. E com as projeções financeiras, tudo corretamente, né? Esses primeiros passos seguidos corretamente, a gente parte, né, para o princípio do planejamento orçamentário. Eu vou ler para vocês aqui, porque isso ficou bem claro. O planejamento orçamentário, ele tende a ajudar a criar métricas e perspectivas de receitas e despesas, ajudar a criar métricas comerciais e ajudar na competitividade de mercado, né? Volta a dizer, Igor, por que você está falando de financeiro, mas você está dizendo muito competitividade de mercado? Hoje, a gente utiliza do financeiro, de uma boa gestão financeira, de uma boa contabilidade, uma contabilidade consultiva, o financeiro entregue corretamente para obter essa competitividade. Hoje a gente sabe que o mercado é muito volátil e então a gente entende que a cada valor que eu consigo agregar ao meu cliente, seja ele financeiro, de qualidade, isso acaba gerando melhorias para o nosso negócio. Então, faz com que a gente consiga ter um financeiro melhor com essas estratégias. Por que isso? Né? Porque você planejando a sua empresa, por exemplo, seguindo na linha do planejamento orçamentário, se a gente traçar o quanto a gente quer gastar, quanto a gente almeja receber, isso num período, a gente consegue o planejamento orçamentário, seguindo o previsto e realizado, nós conseguimos ter noção do que está acontecendo com o nosso negócio. Eu tenho a receita de 50 mil planejada para o mês de maio agora, né? Vamos supor que a gente vendeu 25 mil reais, é metade do que eu esperei, né? Eu recebi 25 mil reais, é metade do que eu esperei. Então, como eu vou trabalhar com o meu time para que eu consiga alcançar esses 50 mil reais? Então, esse planejamento orçamentário, na parte das receitas, ele vai ajudar vocês a traçarem metas, né, com o time de vendas, com o time de compras, com o time administrativo, métricas internas da empresa de vocês, e isso vai fazer com que vocês ganhem a tão falada até agora competitividade mercadológica. E isso vai fazer com que vocês criem a estratégia da empresa de vocês vendam melhor, que vocês comprem melhor, né? Justamente por ter toda a sua empresa, o seu financeiro planejado, né? Então, esse planejamento ele tem sido muito utilizado, principalmente nas empresas de médio porte que eu tenho analisado, porque elas já estão nessa fase, né, de aumento, né, de expansão. Então, os empresários eles começam a planejar e empresas de pequeno porte também já estão começando a adotar muito esse planejamento, porque também já estão em constante expansão, né? Eles querem expandir seus negócios, e isso acaba que vira rotineiro. Então, você planeja para 6 meses, né? Você faz seu planejamento orçamentário para 6 meses, depois para mais 6 meses, né? Então, esse planejamento aqui no time da RZ, com os nossos clientes, a gente oferta de 3 a cada 3 meses, semestral e anual. Então, com isso, a gente consegue demonstrar onde a empresa quer chegar financeiramente, e com esse financeiro correto, a gente consegue traçar métricas internas e alavancar o nosso negócio. Então,
hoje o financeiro, ele deixa de ser só contas a pagar e receber. Ele faz parte de uma parte estratégica da empresa, né? E que ele vai atrelar todas as atividades fins do negócio. Então, esse financeiro, ele passa a ser muito importante para que os empresários, né, vocês, donos de empresa, vocês possam traçar suas métricas, suas estratégias, aprimorar, reduzir custos e aumentar receitas. Então, esse planejamento orçamentário é uma ferramenta utilizada para que vocês possam definir o quanto você quer receber, o quanto você quer gastar, e isso você utiliza do previsto e o realizado. Então, fechou o mês, a gente vê o que foi realizado e vê se alcançou o objetivo esperado lá no previsto. Se a gente gastou menos, recebeu mais, se teve maior despesa, maior custo, né? E diminuiu a receita. Então, toda essa estratégia faz parte, né, da alavancagem das empresas de vocês. E, pessoal, a gente costuma, né, dizer que não adianta ter toda a ideologia do financeiro e não ter um sistema que não comporte as informações, que você não vai conseguir entender nada, né? Hoje existem sistemas super avançados que fazem com que vocês possam ter uma análise financeira melhor, né? Então, vocês vão fugir de planilhas, não estou dizendo que a planilha não vai atender, porém um sistema, né, que ele tem baixo custo e que vocês podem analisar perfeitamente o financeiro de vocês, é muito inteligente de utilizar essa estratégia, porque esse sistema ele vai fazer com que vocês possam fazer toda a análise, né? Vocês possam projetar o seu fluxo de caixa, vocês possam ter o lançamento de contas a pagar, contas a receber, e criá-las com as projeções que vocês possam utilizar, né, desses sistemas para fazer o plano, elaborar o plano orçamentário de vocês e com um sistema que vocês possam entender o negócio de vocês com um financeiro bem elaborado. Eu trouxe aqui 3 sistemas, né? E esses 3 sistemas são bem conhecidos aí no mercado. A gente utiliza mais sistemas aqui, mas eu trouxe esses que são alguns bem conhecidos. O Nibo, né? Ele é um sistema aí que ele tem a contabilidade integrada também, então o seu contador consegue puxar todas as informações financeiras, ele consegue ter esse acesso, então isso facilita na hora de entregar as informações. O Finanças 360, muito conhecido nas redes de franquias, então ele é mais robusto, né? Ele tem algumas demandas a mais, e o Conta Azul. Então, esses 3 sistemas, né, que eu estou apresentando para vocês, são sistemas que vocês podem investir e que vai ajudar na alavancagem, né? Que vocês possam preencher o sistema financeiro, vocês possam ter uma análise assertiva, né? Se tudo estiver lançado corretamente nesses sistemas. Então, a gente parte do operacional, de planilhas, que é aquele negócio de caixa antigo, ficar preenchendo todo dia o que recebi e o que eu paguei, e a gente passa para uma evolução de projeções, né? Então, a gente precisa ter um sistema que nos acompanhe nessa evolução e com essa alavancagem e expansão dos nossos negócios. Ficou alguma dúvida até agora, pessoal? Acho que só eu estou falando aqui, gostaria que vocês interagissem também. Se tiverem alguma dúvida específica de financeiro, podem ficar à vontade. Bom, então eu vou seguindo aqui. Se surgir alguma dúvida, eu volto. Eu vou falar aqui um pouco sobre o BPO, né? O BPO, ele vem da sigla em inglês, que significa Business Process Outsourcing. Então, é a terceirização de um processo, né? Ou de um setor, ou de um negócio. E é uma atividade que vem crescendo muito no mercado, né? Aqui na RZ, hoje a gente entende a necessidade, né, de tudo isso que eu falei para vocês aqui. Acredito que todo mundo pensou, falou, que horas que eu vou fazer isso? Né? A primeira coisa que passa na cabeça do empresário é que horas que eu vou organizar tudo isso. Eu não tenho tempo, eu tenho que comprar, eu tenho que vender, eu tenho que produzir meus produtos. Às vezes tem gente que tem
lanchonetes, etc. Então, eu tenho que produzir meu lanche, minha comida, alguma coisa, tenho que produzir a minha confecção de roupas, etc. E acaba que ele não tem tempo, né? Os empresários eles não têm tempo para entregar ao financeiro. E que é muito importante, eu acho que ficou claro que que a gente precisa deixar esse financeiro organizado para que nós consigamos essa vantagem de mercado. E o BPO é essa tendência que vem crescendo no mercado, que é a terceirização. Hoje a RZ faz toda a terceirização, né, dos processos financeiros. Ah, Igor, como que é essa terceirização? Né? Então, hoje vocês não precisam ter um colaborador fazendo essas demandas lá para vocês, né? O BPO ele tem a ideia de terceirizar todas as operações, então a empresa vai fazer toda a parte de contas a pagar, receber, toda essa parte que é burocrática e que acaba tomando tempo, mas que é muito necessária para que vocês possam analisar o financeiro, né, de vocês e que vocês possam ter noção do que realmente está acontecendo, né? E aí o BPO ele também tem a parte da transferência das responsabilidades. Hoje a gente sabe que os encargos trabalhistas, etc., eles são muito pesados, né? Então, a ideia do BPO também é transferência de responsabilidades. Então, todas as demandas vocês vão transferir para a empresa, né, que faz essa terceirização, e a liberdade para que vocês possam focar no que realmente importa, que é o produto de vocês, né? Vender mais, traçar estratégia, como que eu vou vender mais, como que eu vou lucrar mais, né? E o BPO, né? Dependendo da agilidade que for feito, vocês conseguem ter números reais e com isso vocês conseguem traçar melhor estratégia, né? No BPO da RZ, no caso, a gente faz as apresentações de resultados mensais, né? E a gente tem outras tratativas que vocês podem, eu passo o contato para vocês, se vocês quiserem conhecer, a gente vai entrar em maior detalhe, tá? Mas o BPO é nada mais nada menos que a terceirização desse processo. Então, vocês conseguem ter uma liberdade maior para focar no core business de vocês e operacional fica por responsabilidade, né, da empresa responsável por essa atividade de vocês. E isso dá mais tempo hábil para que vocês possam pensar na estratégia do negócio de vocês, tá? E aqui falando um pouco sobre a RZ, só lembrando que nós também temos as condições, tá, dos 30% de desconto do preço das tabelas nossas. Então, quem quiser entrar em contato, vou deixar aqui para vocês logo após essa tela. E vocês podem entrar em contato com a gente, tem um desconto especial, né, para vocês, que vocês possam conseguir alavancar o negócio de vocês com um ótimo financeiro.